Só que temos muitos que ainda estão assim com a questão desde a lei 13.400 da demolitória, que chamam, não é reforma, estão um pouquinho assim, vamos dizer, para baixo, eu sempre liguei e tal, agora estão animando mais e tal, muitos cursos, porque a educação sabe que é o básico, né? É essencial ter os instrumentos, não é verdade? Para que se possa, então, exercer com segurança, né? Eu acho que esse é um papel muito importante da associação e das outras entidades de classe, é proporcionar cursos de formação. Eu acho que isso daí, e de aplicação prática, de experiência para o jovem advogado. Eu acho que o advogado trabalhista também, muitas vezes, ele sofre um preconceito, mas a gente entende que realmente tem gente despreparada no mercado de trabalho. E o problema é que os outros acabam, vamos dizer, sofrendo um preconceito por conta de pessoas. Então, vamos investir no preparo dessas pessoas. Exatamente. Entendeu? Preparo e enaltecer tudo aquilo que temos de bom, né? Que a grande parte dos advogados tem, que é a dinâmica, que é a energia, que é a rapidez de pensamento. Faltam algumas questões, por exemplo, do ponto de vista do processo civil, mesmo depois dessa 13.467, nosso escritório não deixou de entrar com nenhuma ação. E nós entramos com ação de declaratórias, de vínculo, por exemplo, se for o caso, se houver alguma dúvida maior, exibição de documentos, processo civil está aí, quer dizer, nós temos muita coisa. Vamos fazer agora um amplo congresso que eu estou fazendo. Eu quero fazer, não só dar uma enaltecer aqueles que ajudam, né, a vivência da Associação dos Advogados Trabalhistas, porque os escritórios mantenedores é que propiciam que a anuidade para o associado seja de R$200. Aliás, eu vou até gravar aqui para saber o que eu perguntei. Depois, quando a gente for, né? Doutor Gustavo, não conhecia o escritório aqui, o estabelecimento, o escritório, o prédio em que ele se encontra, né? E me emocionou estar aqui na Praça Ramos de Azevedo, 209, o prédio já, a entrada do prédio e toda essa área que traz esse escritório. Um escritório que a gente vê sólido, tradicional, né? Mas que ao mesmo tempo passa também uma sensibilidade, algo humano em relação às pessoas que nos receberam aqui tão respeitosamente, de forma generosa, inclusive em relação a você que se disponibilizou seu tempo para atender aqui a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Qual é a primeira lembrança que você tem deste prédio? Bom, eu comecei a trabalhar tão logo eu entrei na faculdade. Mas, na verdade, eu frequento esse prédio desde que eu nasci, né? O escritório está aqui nesse prédio desde 1964. Então, durante a minha infância, eu vinha aqui de vez em quando preencher cheque e datilografar um pouco na máquina de escrever. Então, assim, é automático para mim pensar em profissão, né, dos meus pais, né, da minha família, com este prédio. A associação é imediata. E eu sou uma pessoa que gosto assim, muito de história, de arquitetura, e quem vem e conhece esse prédio fica de fato encantado. Aqui já em muitas oportunidades, essa sala aqui de reunião, inclusive, as agências de publicidade alugam para fazer, né? Já teve seriado, já teve, porque fica parecendo, né, aquele negócio, escritório, né, tradicional, então passa uma imagem assim, mas para mim é, antes de mais nada, vamos dizer, uma segunda casa, porque eu venho aqui desde que eu nasci e a gente faz o possível para tentar preservar esse prédio. Inclusive meu pai é síndico aqui no prédio, porque a gente valoriza
isso que a gente tem. É uma coisa importante para o nosso negócio, como você bem disse. Na advocacia, é importante para o cliente ter uma sensação de solidez, de segurança, de tradição. E isso eu acho que o ambiente, então, vamos dizer, ajuda. Nós estamos aqui desde 1964. Então, assim, quer dizer, a pessoa sabe de que, quer dizer, a gente não pode estar fazendo muita coisa errada, porque estamos aqui, entendeu? Quer dizer, está há 50 anos, então, realmente imagina, 50 anos, 55 anos já, não é isso? 55 anos, puxa vida. Agora que eu me dei conta e me surpreendi. Mas então é isso, quer dizer, esse prédio, inclusive a minha sala é do meu avô. Então, muitas vezes, eu entro na sala, eu tenho uns flashbacks assim, eu acho que eu vou entrar e vou encontrar o meu avô ainda, mas é a minha sala. Aliás, essa era uma outra pergunta também que eu tinha curiosidade. Qual que é uma lembrança, nos fale alguma lembrança assim, significativa que tenha em relação ao seu avô, o Dr. José Granadeiro? Bom, meu avô, ele foi quem, na verdade, levou a família para o direito do trabalho, né? O meu bisavô e meu tataravô também eram advogados, mas o meu avô ele se forma em 1939, a CLT é de 43, então era um momento que o direito do trabalho estava nascendo no Brasil. E a própria Justiça do Trabalho, que na verdade ainda era um órgão administrativo, né? Então, era um momento em que começava a demanda por assessoria trabalhista com a CLT, tanto que o meu avô, ele durante um tempo, ele teve uma empresa que fazia o papel do RH às empresas, porque as empresas elas não estavam preparadas para, né, para essa codificação nova, né? Até então, a legislação trabalhista era muito esparsa, né? Eram só algumas leis aqui e ali, e então, finalmente, a gente tinha um código de direito do trabalho. Então, o meu avô, desde o início, ele se tornou advogado trabalhista, digamos que ele se especializou na assessoria empresarial, e foi assim a vida inteira. Mas, assim, então, e estou dizendo isso porque desde que eu nasci, então, imitando por gente, ele era advogado do trabalhista, trabalhava aqui nesse escritório. E, inevitavelmente, como a minha família era toda de advogados, meu pai, meu tio, minha tia, inevitavelmente as discussões do escritório iam para casa também. Então, não era raro a gente estar num almoço lá e começar a discutir um caso, um processo, o outro. Então, eu não digo que eu não tive escolha, porque eu tive escolha, mas foi muito natural para mim escolher vir para cá, porque sempre me fascinou muito aquele ambiente que era, então, dos adultos conversando sobre aqueles temas, e eu queria, acho que, fazer parte daquilo, né? E meu avô sempre incentivou muito. Meu avô sempre foi uma pessoa, assim, que eu acho que, além de ser um bom advogado, que as pessoas respeitavam muito, era uma pessoa muito cativante, muito carismática. Então, eu acho que isso também o ajudou na profissão, porque ele tinha muitos amigos mesmo. Não, ele realmente era uma unanimidade. Eu sei disso porque isso é uníssono, né? Que ele era um gentleman, um cavalheiro, que sempre ligava nos aniversários. Isso mesmo. Como é que você sabe disso? É isso mesmo. Me contaram. E aliás, essas vozes todas sempre foram... não houve uma que destoasse dessa imagem que eu construí aqui, de realmente um cavalheiro, inclusive com os ex-adversos. E isso é de um aprendizado muito rico e muito importante, né? O respeito ao ex-adverso, ao colega que está do outro lado, à parte,
muitas vezes até estendendo a mão, muitas vezes até anuindo com um adiamento de uma audiência, de um julgamento. São coisas que marcam, talvez por isso ele sempre seja lembrado, porque talvez muitos tenham histórias nessa linha, dessa natureza, né? Como ele era assim, ele era uma pessoa calma, ele era uma pessoa ansiosa, ele era uma pessoa sonhadora, mais prática. Olha, eu gostaria até de abordar um pouco essa questão do relacionamento, que de fato eu acho que o meu avô, ele sempre me disse isso, ele sempre me falou: Gustavo, a gente nunca perde nada sendo gentil com as pessoas. E isso é uma coisa que eu guardo muito assim comigo, mas ele era verdadeiramente uma pessoa assim que se importava com o próximo. E era uma época, Sara, que é uma pena que hoje isso tenha se perdido um pouco, de muito mais urbanidade, gentileza entre nós, colegas. Não éramos como a gente vê, infelizmente, alguns colegas que colocam numa posição assim, são, vamos dizer, inimigos, né, da outra parte. Somos, quando muito, adversários em um processo em que você está defendendo o direito de uma pessoa e eu estou de outra. Acabou aquela questão ali, nós somos colegas de profissão. E eu acho que, assim, a maior prova disso é que eu acho que um dos maiores amigos dele era o Agenor Barreto Parente, que foi o primeiro presidente da associação. Pessoa que eu tive o privilégio de conhecer intimamente, porque estava sempre na nossa casa, nos natais, almoços, esse negócio todo. Ele e o sócio dele, o Marco Schwartzman, e era incrível, né? Porque assim, um só defendia a empresa, o outro só defendia empregado, e eram amigos, assim, fraternais. Eram assim, realmente, era uma coisa bonita de se ver, verdadeiramente. Havia um respeito. E, de fato, era uma época em que a palavra valia muito. Então, isso de conceder um adiamento, ou mesmo falar, olha, as folhas tais, sei lá, a outra parte não precisava vir olhar, porque ele disse, então era isso mesmo. Então, assim, é uma pena que isso tenha se perdido. Eu acho que o que a gente puder fazer para minimamente tentar resgatar isso, a gente tem que fazer. Mas não, ele era uma pessoa absolutamente calma, extremamente feliz, gostava muito de viver. Eu acho que é isso que talvez transparecesse muito e fizesse com que os outros se encantassem por ele também. E, de fato, ele era muito gentil, ele era um gentleman, como diziam lá. Ele ia no tribunal, e eu lembro de ir com ele beijava a mão de todas as moças e falava com todo mundo. Ele era realmente uma figura. Adorava a profissão dele, tanto que advogou até os 93 anos de idade, indo ao tribunal, fazendo as sustentações orais dele. E no final da vida ele dizia o seguinte: morrer? Para que morrer? Viver é tão bom. Era isso. Ai, que bonito isso. E você herdou essa gentileza dele, Imagina. porque foi muito generoso para com a nossa associação e tem sido generoso. E eu aqui, dando uma olhadinha, eu vi que ele se formou em 1969. Em 1941, juntamente com a Constituição, o início da Justiça do Trabalho, né, também emergiu e se constituiu o escritório Granadeiro Guimarães. Por que será que ele se direcionou para essa vertente do direito do trabalho? Ele alguma vez disse, porque com tantas possibilidades outras, né, que a família já vem de direito público, administrativo, criminal, o que encantou o doutor José Granadeiro em relação ao direito do trabalho? Ele sempre disse uma coisa que é a mais pura verdade. O trabalho, ele dá
não apenas dignidade para a pessoa, mas ele dá uma identidade para a pessoa. Você é, inclusive, reconhecido socialmente pelo trabalho que você exerce. Isso lhe confere uma representatividade no seu meio social, fora que provê o seu sustento. Né? Então, ele sempre achou assim, o trabalho um aspecto fundamental da vida do homem. E, de fato, né? A gente passa no trabalho a maior parte das nossas vidas, na verdade. Muitas vezes mais do que o tempo que a gente passa com a nossa família. Então, ele sempre me disse que era, vamos dizer, uma relação que tinha que ser muito bem tutelada e protegida, porque as pessoas botavam a vida delas ali. E a gente vê verdadeiramente, né, que o direito do trabalho, assim como talvez o direito de família, tem muita paixão porque são relacionamentos interpessoais, o direito do trabalho também é um relacionamento interpessoal, né? Então você tem ali uma dinâmica diária de pessoas convivendo. Inevitavelmente há conflitos, né? Isso é natural, é da natureza humana isso. Então, isso daí precisa ser, vamos dizer, tutelado e a gente sabe que a relação capital-trabalho é uma relação desigual. Então, é preciso que haja uma tutela do Estado. O que precisa se discutir é o quanto o Estado tem que interferir nisso daí. Eu acho que isso é... Porque, veja, eu vejo que muita gente critica o direito do trabalho. Porque fala, porque é só a defesa do direito do trabalhador, porque o trabalhador sempre ganha, sei lá. E é interessante que essas pessoas, elas acham natural que, por exemplo, que o Código de Defesa do Consumidor defenda o consumidor. E o Estatuto da Criança e do Adolescente defenda a criança e o adolescente. Ora, o direito do trabalho nasce da necessidade de se proteger o trabalhador de condições que a gente sabe que no início do século passado eram sub-humanas. Agora, é preciso também compreender que existem empresas que são extremamente sérias, que são extremamente preocupadas em observar a legislação. Eu tenho clientes assim que os códigos de ética deles são coisas assim inacreditáveis, assim tal. E essas empresas que geram empregos, elas precisam estar bem assessoradas, e isso, então, eu acho também é um campo muito interessante, principalmente no mercado como o brasileiro, que o investimento vem, mesmo em tempos de crise, quanto mais em tempos em que a gente está com uma economia, vamos dizer, funcionando bem, que não é o caso agora, mas essas empresas, elas têm que sentir segurança para vir investir no país, porque é só através disso que a gente consegue pelo menos minimizar essa chaga que é o desemprego. Eu vou até aproveitar a sua deixa para nós desfazermos algumas deturpações que parece que são deliberadamente feitas. A primeira é que a Associação dos Advogados Trabalhistas que fazem trabalhadores e empregados. Nós sabemos que não, né? A associação é plural, né? E ela atende tanto aos advogados de sindicatos, como aos advogados de que só fazem empregados, aos que só fazem empregadores e aos que fazem tudo. Até porque nós sabemos que não existe um sem o outro, não é verdade? É esse o ponto, isso parece... eu acho. E uma outra deturpação que eu vejo é, muitas vezes, no sentido de que os escritórios que só fazem empresas, então, teriam alguma, vamos dizer, coisa em relação contra o trabalhador. O que nós sabemos que também não. Na medida em que uma assessoria preventiva de um escritório de advocacia pode ser fundamental, por exemplo, para evitar acidentes de trabalho, uma assessoria preventiva que sinalize com as normas as medidas preventivas e protetivas
para o trabalhador, do ambiente do trabalho, um trabalho seguro, um trabalho que não exceda a sobrejornada, tornando-a desumana e tantas outras coisas. Então, me fala um pouco do trabalho em relação a essa questão da prevenção. Ela existe efetivamente ou ela é algo que só vem junto com o contencioso? Há aquelas empresas que nem demandas têm, mas ficam só ali nessa área de prevenção. Como isso se dá? Bom, a prevenção e a consultoria trabalhista, aliás, eu acho que talvez esse seja um dos ramos mais promissores do direito do trabalho hoje em dia. Eu acho que existem dois aspectos a serem explorados aí. Um deles é que existe verdadeiramente empresas, ainda que tenha gente que não ache isso, quer dizer, que tem uma preocupação com o seu funcionário, sim, quer criar um ambiente de trabalho saudável, sim, até porque sabe que um trabalhador feliz produz muito mais. Agora, é claro que existem empresas que também, isso, eu já trabalhei com várias de todo tipo de empresa, que realmente só vão aprender a hora que realmente as condenações vierem e vierem pesadas. Porque também, se não vierem pesadas, elas não vão, entendeu, tomar nenhuma providência mais contundente. O que é importante, e que é isso que me parece que a gente não pode perder de vista nessa aparente briga, esse antagonismo entre advogado de empresa, é que eu, como advogado de empresa, majoritariamente, acredito muito, aliás, esse é um dos fundamentos de qualquer Estado democrático de direito, que todos têm direito a uma defesa. Todos têm. Ora, graças a isso é que vivemos numa sociedade civilizada. E muitas vezes me perguntam, mas a empresa perde, não sei lá. Bom, ainda que perca, a minha obrigação é fazer com que ela pague de acordo com o que diz a lei. Nem mais, nem menos. Então, assim, quer dizer, só com isso eu já vou estar garantindo que aquela pessoa teve uma defesa e vai responder nos limites da lei. Esse é o papel do advogado. Mas voltando ao consultivo, sem dúvida, a gente tem hoje muito mais do que quando eu comecei a advogar, no começo dos anos 90, essa preocupação com o consultivo e com a prevenção. E vou lhe dizer que muito tem a ver também com a entrada, durante os anos 90, de empresas estrangeiras no Brasil, ou muitas delas, claro que a gente tinha muitas muito mais antigas, mas a grande maioria, e que trouxeram uma mentalidade diferente desta em que se compreende que um trabalhador feliz, ele produz mais, ele se orgulha da empresa na qual ele trabalha, ele veste a camisa, e isso é bom, inclusive, em termos de publicidade para a própria empresa. A gente vê que as empresas, hoje em dia, elas se orgulham muito, e a gente vê nas assinaturas dos e-mails, de colocar que está entre as 100 empresas, 100 melhores empresas para se trabalhar, porque isso hoje agrega valor. Então, é importante ter um ambiente saudável, e a prevenção, não tem dúvida que é a melhor forma para isso. A nossa legislação trabalhista ela é complicada, ela é complexa, cumprir ela inteiramente é uma missão hercúlea, mas as empresas se esforçam. Agora, conflitos internos, erros, isso vai acontecer naturalmente. A gente está falando de relação de poder, com muitas vezes empresas com 5, com 10, com 15, 20 mil funcionários. Então, é muito difícil, por mais que você faça constantemente,
palestras e workshops para assédio moral, que a gente faz muito nas empresas, é inevitável, assim, é intrínseco à condição humana, né, o conflito em determinados momentos, em razão da vaidade. Todo mundo acha que devia ganhar mais do que o outro, que trabalha mais do que o outro. Então isso é natural que aconteça, mas é por isso que existe direito do trabalho e é por isso que estamos aqui, para tentar pacificar isso ou, no mínimo, fazer com que as relações se deem no nível de civilidade que todos possam, né, usufruir. E, afinal, também, mesmo que se, por um absurdo, se extinguisse a Justiça do Trabalho, que não será o caso, evidentemente, acho até que vamos sair mais fortalecidos, as relações trabalhistas de trabalho vão continuar existindo em outros foros, quer dizer, mas se há algo que não vai ser dirimido, são as relações trabalhistas, né, que não vai ser extirpado na nossa sociedade. Agora, ainda voltando ao Dr. José Granadeiro, hoje nós vemos sempre os estudantes, os colegas advogados que estão em segunda instância, sempre se deparam com o Dr. Maurício Granadeiro, seu pai, lá nas sustentações orais, sempre muito bem, fazendo várias por dia. Aí eu fico imaginando, imagino também que os nossos associados, né, os nossos ouvintes também imaginam. Doutor José Granadeiro, será que ele fazia audiência assim, de primeira instância? Ele ficava só no tribunal? Como que era isso? Eu acho que foi assim, algo que, no decorrer da vida, a nossa vida tem fases, né, e tem momentos, né, em que, quando a gente é mais jovem, a gente trabalha muito mais, a gente quer conquistar coisas. Eu lembro de histórias do meu avô, porque ele morava em Santo André no começo da carreira dele. Ele veio de família muito humilde, meu avô, e ele vinha de trem e chegava às 5 horas da manhã aqui no centro. Então, assim, era uma coisa que ele realmente trabalhou muito a vida inteira. E quando, assim que ele se formou, logo depois, na verdade, antes de abrir um escritório próprio, ele foi sócio do professor Castro Neves, que também foi um grande advogado, mas que dedicou muito a vida à política. E o escritório ficava na Xavier de Toledo, isso nos anos 40, anos 50. E a Justiça do Trabalho ficava na 7 de Abril. E era assim, tinham, sei lá, 7 varas, era uma coisa assim, e era tão curioso, e de fato devia ser outros tempos, porque essa história que meu avô me conta, que tinha lá a secretária lá do cartório, a vara que dava para ver a janela do meu avô. E tinha vezes que ele falava: doutor José, está na hora da sua audiência. Então aí ele ia, entendeu? Quer dizer, imagina isso daí eram outros tempos. Mas sim, ele fez muita audiência a vida inteira, muito prazo, trabalhou. Hoje em dia, nós temos a possibilidade de... Não somos um escritório grande, mas somos um escritório médio, então que temos, né... Nós somos mais ou menos 30 advogados aqui hoje no escritório. Então, a gente consegue fazer uma divisão de funções, colocando as pessoas assim, para fazer aquilo que elas têm mais talento, né? Tem gente que faz melhor audiência, gente que escreve melhor, gente que faz negociação, cálculo melhor. Então, a gente aproveita o talento de cada um. Mas, lá atrás... tinha que se virar, assim como é o advogado que trabalha sozinho. Ele tem que fazer tudo, ele tem que cobrar o escanteio e ir lá cabecear na área. Então ele paga a conta, ele faz a audiência, ele faz o prazo, ele faz... Não é fácil, não. Daí também a importância das férias forenses, principalmente para esses advogados aí. Mas o meu avô fez muita audiência a vida inteira. Apenas no final da vida é que aí, então, quando ele já reduziu um pouco as atividades dele, ele vinha ao escritório, isso ele vinha sempre, até porque ele chegou uma época, uma passagem interessante, ele era o mais velho de 5 irmãos, mas foi o último a morrer. Então, ele enterrou os 4 irmãos deles. E a última que ele enterrou
foi minha tia Maria, que era a caçula. E eu lembro que a gente foi ao velório, enterro, e depois eu que levei ele para casa. E ele estava triste, obviamente, né? Tinha acabado de falecer a irmã dele, ele estava lá num momento de reflexão. Ele falou, Gustavo, você sabe que às vezes eu acho que eu devia parar, né, de trabalhar, acabei de enterrar a minha irmã, caçula. Mas aí ele falou um negócio assim, então, depois eu ria sozinho. Mas eu vou ficar fazendo o quê em casa? Vou ficar lendo romance? Eu achei isso tão barato. Ele falou, eu quero ir para o escritório ler os meus processos, entendeu? Tal. Daí que você vê a paixão pela profissão, né? A vida dele era aquilo, a vida inteira foi assim. Então, é por isso que no final da vida, ainda que ele já não fizesse mais prazos, já não fizesse mais audiência de primeira instância, o que fez a vida inteira, ele ia ao tribunal, até porque muitos dos juízes que lá estavam, os desembargadores, tinham sido juízes de primeira instância quando ele fazia. Então, eu acho que ele se sentia muito à vontade, muito, né, entre amigos mesmo. Então foi só no final da vida mesmo, acho que está nos últimos 10, 15 anos, que aí ele se dedicou às sustentações orais lá. Mas, E ele tinha o poder da palavra, ele falava calmamente, ele era aquele advogado mais aguerrido na hora da sustentação, ou era aquela voz mais calma, mais tranquila, técnico, objetivo, ou gostava de se prolongar. Isso é uma coisa de família, essa construção, a oratória, né? Sabemos que o direito é oral na Justiça do Trabalho, né? Nossas provas orais, testemunhais e tudo mais. Como se dá essa questão da comunicação na família Granadeiro? A oralidade para o direito do trabalho, para a justiça do trabalho é muito importante, né, mesmo? A gente sabe, o nosso processo é muito baseado nisso, até pela relatividade do valor probante de documentos no direito do trabalho. Então, é muito importante toda a parte oral, de oitiva de testemunhas, enfim, e de colocação das suas razões. Não acredito que seja uma coisa de família. E, assim, isso eu acho que não existe muito. A gente aprende muita coisa. A gente aprende técnicas, a gente aprende formas de se expressar, a ter talvez um vocabulário um pouco mais rico ou não, mas isso é talento de cada um, né? O filho do Pelé não vai ser um Pelé, né? Então, assim, existe muito, da natureza de cada um, da personalidade de cada um, ser mais afável, mais agressivo, mais... Né? Então, assim, ele não era absolutamente agressivo, muito pelo contrário, era uma pessoa que eu acho que lhe convencia pelos argumentos, com muita calma, com muita tranquilidade. Eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão as vezes que eu vi o meu avô levantar a voz, e era sempre muito contundente. Quando ele falava, os outros escutavam. Então, eu acho que esse é de cada um. Eu lembro também de uma passagem muito engraçada, que foi o desembargador, que até já faleceu, já faz um tempo, Raimundo Cerqueira Ali, que foi até meu professor na faculdade. Ele me contou um episódio que o meu avô fez 2 sustentações, acho que em 2 turmas diferentes, ou era uma mais cedo, outra mais tarde, em que, por acaso, em um processo ele tinha que defender A e no outro ele tinha que defender B. Mas era a mesma matéria, entendeu? Quer dizer, então assim, aí ele falou... E aí, veja que assim, ele ria, o doutor Raimundo, que ele falou que, tipo assim, na segunda sustentação do meu avô, ele falou, doutor Granadeiro, agora há pouco o senhor falou, defendeu a tese A e me convenceu. Agora o senhor vem e me fala a tese B, que é diametralmente oposta à tese A, e também me convenceu. Então, quer dizer, veja, aí é um pouco, acredito ser um pouco de anedota isso, mas eu acho que é isso. O advogado, o bom advogado, como a gente vê muito hoje em dia, tem muita gente boa, é aquele que tem o poder do convencimento.
o poder da argumentação, e que muitas vezes, mesmo que você não concorde com aquela tese, você dá razão para alguns pontos, você lhe faz refletir. Ora, esse é o papel, né, do advogado. É verdade. E você está contando que ele gostava de ler os processos e tudo mais. Você tem um caso que alguma vez ele contou, um caso emblemático, um caso que por um acaso ele resolveu defender um trabalhador, muito embora o direcionamento dele fosse mais para empresas. Tem alguma coisa assim significativa que a gente possa registrar aqui para o nosso público? Assim, tem uma situação, porque veja, o meu avô ficou assim conhecido mesmo por ser um advogado empresarial, né, do trabalho. As empresas que o contratavam confiavam muito nele. Eu lembro que era até uma época que não se lidava tanto com o jurídico, nem existia tanto jurídico interno, aquele negócio. Aliás, não existia tanto, não, nem existia. Se tratava direto com os donos das empresas. Era uma relação até que, então, ele era muito amigo dos donos das empresas todas. E tinha até, sabe, se frequentavam muito. Mas, claro que em muitas situações, ele recebeu gente que queria propor ação contra empresas. E não havia, do ponto de vista dele, qualquer impedimento nisso. Mais uma vez, ele não fazia uma advocacia ideológica. Eu acho assim, aquela velha história, todo mundo tem direito a uma defesa. Se você teve os seus direitos violados, ou os seus direitos devem ser protegidos, de um lado ou de outro, você pode e deve contratar um advogado. Então, ao advogado, claro, cabe a ele analisar, falar, olha, você teve o seu direito violado, sim, porque muitas vezes a pessoa nem sabe se aquilo é um direito ou não. Ou não, ou ele chega para falar, desculpa, você não tem direito. Então, sim, ele teve processos de reclamante, claro que não foram muitos, mas eu me lembro muito de um, assim, que era uma pessoa muito simples, e aí eu acho que nasce um pouco o ser humano aí, em que ele fez um processo, claro que eu não vou me lembrar do que se tratava e tal, mas resultado, que depois, quando acabou o processo, a pessoa pagou ele com um porco. Então, assim, sabe, e aquilo para ele foi uma coisa que depois ele me contou, que ele falou, puxa, eu não sabia o que fazer com porco, vendi para um rapaz tal, o porco tal, porque também o que quer fazer com o porco? Quer levar o porco para casa. Mas então, veja que assim, o direito e a nossa profissão, especialmente da advocacia, ela proporciona esses momentos que a gente muitas vezes fica envolvido na nossa rotina, que a gente acaba, vamos dizer, um pouco automatizado e desumanizado, e essas coisas trazem a gente para o mundo, não, obviamente, né? Um mundo em que existe todo tipo de pessoa, né? Então, essa nossa profissão nos possibilita o contato com o outro e a possibilidade, de alguma forma, dar um conforto para outra pessoa. Eu acho que isso é muito recompensador. Agora, me diga uma coisa. Nunca, de forma tão contundente, se pretendeu o trabalho, né, com um presidente da República, nem nos anos mais duros que nós tivemos aí, a época da ditadura. Teve algum momento que ele tenha lhe dito, que tenha sido mais de maior fragilidade para a Justiça do Trabalho nessa jornada dele até então? O que ele diria agora? Eu lembro muito de uma discussão, eu ainda não trabalhava aqui, mas eu já entendia bem as coisas, em que eles imaginavam que o direito do trabalho ia acabar, ou pelo menos a Justiça do Trabalho, esse negócio todo, foi quando da lei do FGTS, em que acabou a estabilidade decenal. Que eu lembro que era um dos grandes pedidos, uma das grandes, vamos dizer, conquistas até então, assim, era a questão da estabilidade decenal. E que a partir daquele momento, se a pessoa pudesse, imagina, optar pelo FGTS,
que então não ia mais ter razão de ir ser, a ponto dele e os filhos, que eram sócios dele, pensaram, acho que a gente vai ter que fazer outros ramos do direito também, entendeu? Tal. Veja você, direito do trabalho, as relações e os problemas advindos dessas relações não vão acabar porque você muda uma legislação ou porque você acaba com um ramo da justiça. Seria o mesmo que imaginar que se amanhã a gente acabar com as varas de família, vai deixar de ter divórcio. Claro que não. Então, assim, eu acho que a gente vive um momento de muito antagonismo, de muita polarização política. Então, esse tipo de discussão vem à tona. Já vi esta história muitas outras vezes, de que ia acabar a justiça do trabalho, ia acabar a justiça do trabalho. E eu acho que, na verdade, mais uma vez, a gente está falando daquela história de que a maioria acaba pagando um preço pelas ações e atitudes de outros, que é o que fazem hoje em dia. Essa grande discussão entre direita e esquerda, esse negócio todo, a direita pega o que os radicais da esquerda fazem e fala, olha aí, você está vendo? O mesmo a esquerda faz em relação à direita. Olha só, você está vendo? Que absurdo. Gente, não é, sabe, preto e branco, né? Existe aí no meio. Então, assim, na justiça do trabalho, e é isso que dá mídia, que dá notícia e que vai para os jornais, são aquelas decisões e, de fato, né, as pessoas, quer dizer, que fogem do comum e do habitual e que reforçam esses preconceitos contra a justiça do trabalho. Decisões que, de fato, estão divorciadas da realidade, da legislação. São interpretações, a meu ver, muitas vezes absolutamente forçadas do texto legal e que justamente fala, olha aí, precisa acabar com a justiça do trabalho. Mas espera um pouquinho, nós temos muitos juízes que são pessoas extremamente preparadas, pessoas extremamente cultas, trabalhadoras e que, sim, exercem o seu ofício de maneira abnegada. E não é pouco o que se trabalha na justiça do trabalho. Então, eu particularmente não acredito na extinção da justiça do trabalho. A gente teria aí até um óbice de natureza constitucional muito complicado a ser ultrapassado em razão da própria divisão que está prevista na Constituição e que prevê a existência da justiça do trabalho. Agora, me parece apenas mais um momento em que a gente vive ainda uma ressaca pós-reforma trabalhista, né? E eu sei que você não pediu a minha opinião sobre a reforma, mas eu vou dar do mesmo jeito. Eu ouço muitas opiniões sobre a reforma do trabalho. Algumas pessoas, eu sou a favor da reforma do trabalho, ou eu sou contra a reforma trabalhista. Eu acho, assim, muito complicado a gente se posicionar de forma categórica e olímpica a favor ou contra. É claro que você pode falar, olha, no conjunto eu não achei bom, sei lá. Agora, eu costumo dar esse exemplo, eu não sei se é um exemplo infantil, mas é o exemplo que eu dou. Você ser contra uma reforma que alterou 100 artigos da CLT, por mais assim, que o processo legislativo tenha se dado de uma maneira absolutamente inadequada, uma coisa absolutamente sem conversa com a sociedade civil, em tempo recorde. Enfim, o fato é que, mal comparando, claro, e é por isso que eu disse que talvez seja um exemplo infantil, lhe dá um cardápio com 100 pratos. E você falar, eu gosto de todos ou não gosto de nenhum. Eu tenho certeza que se você olhar com calma, alguma coisa ali, você vai falar, isso daqui até que eu gosto, não achei bom isso, mas achei aquilo outro. Então, a reforma trabalhista, eu acho que ela veio em resposta a alguma coisa. Quer dizer, as coisas acontecem por uma razão, né? A história é pendular mesmo. E talvez essa reforma venha em resposta
vamos dizer, ao anseio, que certamente ela tem uma inspiração nitidamente empresarial, mas o que precisa se entender é que, assim, não é toda a classe empresarial que acha que, enfim, quer dizer, que é um absurdo ter direito trabalhista. Absolutamente não, que é um absurdo ter sindicato. As empresas sérias, as empresas verdadeiras, sabem e entendem perfeitamente a importância do sindicato, sem os quais não é possível viver. Porque, assim, são peça fundamental na gestão e no relacionamento com os empregados. Então, assim, é claro que a gente pode querer discutir e combater o nosso modelo sindical. Unicidade sindical será o mais adequado? Talvez agora, com o fim da obrigatoriedade, essa discussão tem voltado mais à tona e talvez agora seja o momento de evoluirmos para isso, que eu particularmente acho que seria muito bom. Mas, enfim, não acredito absolutamente na extinção da Justiça do Trabalho. Até porque as relações são dinâmicas, né? E quem constrói as novas teses do direito somos nós, advogados, na verdade. Até ontem poderia se falar em dano moral e se acharia um absurdo, né? Sim, e sim. fomos nós quem trouxemos o que é as novas teses e que não podemos deixar que essa questão do pagamento de custas, honorários e tal, deixe de oxigenar, né, nos impossibilite de oxigenar o direito do trabalho. Agora, por um outro assunto, o senhor falou que o doutor Parente, né, nosso saudoso, que há pouco nos deixou, doutor Parente, foi um dos grandes amigos, né? Foi. Do seu avô. E ele foi o primeiro presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Ele te contou alguma coisa, seu avô, como isso se deu, como se deu esse processo, por que se deu essa fundação da associação, essa dinâmica, a importância da associação, ou porque de uma forma ou de outra ele sempre se manteve, não é verdade, próximo da Associação dos Advogados Trabalhistas, esse escritório sempre nada negou, né, a nossa entidade. O que é a associação, o que foi a Associação dos Advogados Trabalhistas, a sua origem e para o escritório Granadeiro, o que ela representa? As pessoas provavelmente não sabem, até porque isso não está Inclusive sempre foi para escritórios que fazem empregados e empregadores. Sim. Bom, o meu avô, ele, ainda que ele nunca tenha figurado formalmente nos quadros da associação, ele tinha muito carinho por ela, porque participou ativamente junto à época do Dr. Parente e outros grandes advogados, desse momento em que eles chegaram à conclusão de que eles precisavam ter um órgão de representação da nossa classe, para que justamente havia muitos problemas comuns, né, de própria condição de trabalho, na justiça do trabalho, de defesa das prerrogativas. Então, isso sempre foi muito importante. Então, talvez ele não estivesse lá, vamos dizer, formalmente, nem nada disso, mas eu sei, assim, com muita tranquilidade e segurança, que assim, ele conversava muito com o doutor Parente sobre os problemas, sobre eventual situação que estava dando desconforto junto a determinado juiz, esse negócio todo,
para eventualmente até intermediar ali algum tipo de solução para que todo mundo, né, ficasse satisfeito. Então, mas assim, então desde o início a associação, o objetivo sempre foi a defesa dos interesses e dos direitos dos advogados trabalhistas, assim, e como você bem disse, eu acho que assim, e numa mesa de audiência, de um lado tem um advogado de empregado, do outro tem um advogado de empresa, que está lá, que está trabalhando da mesma forma, muitas vezes tendo que atender várias audiências da mesma forma. Então, assim, realmente, eu acho que por isso é que é importante que haja entre nós uma união, mas sempre assim, sempre com muita urbanidade, com muita, sabe, gentileza. Eu acho que isso faz com que a nossa vida fique uma vida mais agradável, mais, né, menos tensa. Acho que, e certamente, eu acho que nós seremos melhores profissionais com isso, né? Ele era um bom negociador, era uma época que se fazia, teve uns tempos, né, até que se fazia muita composição, né, que Sim. não é ruim, a composição sempre é saudável, Uhum. não é verdade? Depois eu não sei por que caminhos que foi, foram as relações que hoje em dia ninguém mais, a parte da conciliação, ela já é meio que rápida e quase que pulada, né? Uhum. Ele era uma pessoa que, aquele perfil que ia até o fim, aquele perfil que negociava. Como que isso funciona? Eu não acho que ele adotasse alguma regra, né? Eu acho ele como profissional, e acho que essa é a obrigação de qualquer profissional, ler, interpretar a situação e dar o melhor aconselhamento ao seu cliente. Existem situações que certamente o seu direito está sendo violado, você tem convicção disso e você, eu vou às últimas consequências, porque não é possível eu fazer as coisas de forma correta e depois ser penalizado por conta disso. Outras vezes você chega para o seu cliente e ele tem essa convicção, porque o seu cliente ele te escuta, você fala, olha, aqui fizeram errado, ou aqui você errou, não dá para pleitear isso, ou aqui você errou, você vai ter que pagar agora. Então, assim, e muitas das vezes isso é compreendido, porque essas coisas acontecem mesmo, muitas vezes são políticas equivocadas dentro de empresas por gestores que estão ali momentaneamente e querem, de alguma forma, gerar algum impacto no negócio. Eu já vi tanto disso e criam lá algum tipo de rotina de procedimento que depois o negócio fica um negócio, quer dizer, absurdo em termos de passivo trabalhista. Nesses casos, as empresas boas e sérias, elas falam o seguinte, bom, erramos, vamos pagar. Então, assim, e hoje em dia, mais do que nunca, mais do que quando eu comecei a advogar, as empresas têm interesse em conciliar, porque sabem o quão impactante pode ser para o negócio deles, inclusive em termos de imagens, esse negócio todo, ter uma carteira de processos grandes. E também porque é caro, é muito caro, né? Os indexadores da Justiça do Trabalho são caros, né? Quer dizer, você tem juros mais correção monetária, quer dizer, então assim, realmente hoje as empresas, vamos dizer, que fazem uma gestão eficiente do seu negócio, a maioria delas, eu vejo, atua muito no preventivo, justamente para evitar a ação, porque ela é cara, por qualquer ângulo que se queira observar, e quando existe ação, elas procuram entender, nós erramos ou não erramos. E isso, assim, tem empresas sérias que isso é uma política mesmo. Se a empresa errou, concilia. Faça lá, chegue a um acordo, a menos que a outra parte não queira conciliar. Mas, havendo essa possibilidade, concilie. Ou, muitas vezes, nós advogados, vem cá, nós erramos? A gente fala, não erraram. Isso daqui está certo, é isso mesmo, papá. Ah, bom, então vamos, então, né, quer dizer, levar o processo adiante. Então, não acho que
haja e nem houvesse, vamos dizer, na época dele, assim, alguma regra burra a ser seguida. Eu acho que é preciso se analisar sempre com calma uma situação ou outra. Na hora de conciliar, conciliamos. Na hora de litigar, litigamos. Esse é o nosso papel. Agora vamos falar um pouquinho de você. Me permite chamar de você. Lógico. Gustavo. Que é o futuro, vamos dizer, do escritório, né? Hoje a gente está aqui com uma questão complexa da inteligência artificial. E nós sabemos que os grandes escritórios já têm acesso, né? Grande no sentido de, vamos dizer também, não só no sentido de quantidade, qualificação e quantidade de profissionais, mas também no sentido de estar atento, né? E tem já e usam a questão da inteligência artificial. A gente, estamos aqui num escritório tradicional, de arquitetura tradicional, que olha, é realmente lindíssimo, né? Todo de madeira, me encanta, eu gosto, sempre gostei muito desse estilo. E de um lado a tradição, inclusive a arquitetura, e do outro essas questões mais modernas da inteligência artificial. E nós sabemos que muitos colegas nossos, às vezes de mais idade, foram expelidos ao seu trabalho até com o advento do PJI. Né? Eu mesma me deparei, são casos tristes, né? De uma difícil adequação a um sistema que às vezes para a gente também é difícil, Sim. Não é verdade? Sim. Né? E a pessoa também já chega um momento que também já não quer mais, porque às vezes eu mesma, demoro mais tempo, às vezes, muitas vezes para protocolizar uma ação com os documentos do que para fazer a própria, não é verdade? Mesmo sendo uma ação complexa, um prazo complexo. Como você vê a questão da inteligência artificial e como você vê o seu uso até para que se possa democratizar? Porque nós temos escritórios, por exemplo, que tem a questão da inteligência artificial. Então, por exemplo, aperta um botão hoje e já sabe se aquela testemunha, por exemplo, deu um depoimento, em quantos processos se figurou como preposto em algum. Então, quer dizer, fica mais fácil de contraditar ou de pegar uma incongruência. Uhum. Mas não são todos que têm acesso, não se fala nisso, não é verdade? Então, me parece que fica um desequilíbrio, né? Como você vê e em que ponto que vocês estão em relação a essa questão, sem querer me imiscuir numa coisa mais privada? Não. A tecnologia é algo contra a qual a gente não pode ir contra. Não existe negar a tecnologia, senão você vai ficar falando sozinho, parado no tempo. E claro que muitas tecnologias, nós nos habituamos com uma determinada forma de trabalhar e é difícil a gente mudar isso, né? Então, só falando um pouquinho, só rapidamente, do meu avô, até o final da vida, ele escrevia. Ele quando foi para a máquina elétrica, já foi uma mudança. Mas eu lembro o fascínio dele com fax. Teve uma vez que ele já estava no final da vida, teve uma decisão em Brasília, o advogado me mandou, ele falou, não, porque eu preciso de uma decisão de Brasília. Eu falei, aqui, vou já. Como assim? Veio pelo telefone, aquelas coisas tipo assim, é coisa de piada, mas não é isso mesmo. Então, assim, a tecnologia, e hoje, por exemplo, eu já em relação aos meus filhos, também já é uma coisa assim, sabe, né, é um abismo, né, assim, digital, porque eles entendem e veem as coisas de uma forma completamente diferente da minha, e eu já peço ajuda muitas vezes a entender algumas coisas, e eles falam até com um certo tom de impaciência, assim, e tal, mas que, enfim, é assim que funciona. Na advocacia, como em qualquer profissão,
Eu acho que a tecnologia, aliás, em qualquer situação, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Mas não é porque alguns fazem um uso equivocado ou com mal intencionado que então a gente abandona a tecnologia. A gente vê isso diariamente, né? Redes sociais, gente querendo aplicar golpe, gente, sei lá. Bom, você vai falar, bom, então não vou mais ter celular porque eu sou contra a tecnologia? Não, claro que não, né? Então nós vamos arrumar a forma de disciplinar aquilo ali. Já vindo para o direito do trabalho, vamos dizer, a nossa realidade, que é uma realidade da oralidade, talvez o impacto seja menor do que nas outras áreas do direito. Obviamente que trabalhos mecânicos, isso certamente deverá diminuir. Hoje em dia a gente tem já esses softwares aí que, aliás, analisam contratos com uma capacidade muito superior à de qualquer ser humano. Montam e tal. Mas também a gente já não se utilizou nisso para fazer uma peça Ctrl+V, colocou ali, ao invés de digitar tudo de novo? Pois é, a tecnologia é bom, quer dizer, dá, ajuda, facilita, quer dizer, então a gente tem que entender, né? Quer dizer, e não simplesmente negar ou amaldiçoar. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender essa realidade para se prepararem para outras, vamos dizer, outras qualidades, outras potencialidades, mas no direito, certamente o fator humano, isso faz com que nós estejamos à frente de muitas outras profissões, mas muitas outras que acho que sofrem um risco de ter um impacto muito maior da tecnologia do que outras. Eu não sei se eu vou reproduzir de uma forma correta, mas por acaso ontem ou anteontem um amigo meu, acho que postou uma coisa que eu falei, olha que interessante. Era uma coisa assim. O advogado não vai ser substituído pela inteligência artificial. Mas o advogado que não usar a inteligência artificial vai ser substituído pelo advogado que utilizar a inteligência artificial. Então, é você saber aproveitar o que há de positivo naquela tecnologia para o bem, para uma coisa que aumente a produtividade, a qualidade, que aumente. Que, claro, hoje a gente usa a tecnologia para isso, para que a gente controle o nosso tempo, para que a gente se comunique rápido, para que a gente... Ora, basta saber quando utilizar isso daí. E aí, eu acho que o restante é uma questão de adaptação. A humanidade vai se adaptando, encontrando outras profissões, outras funções, assim como a mecanização do campo no começo do século XX, todo mundo falou, pronto, agora é o fim do mundo. Por quê? Porque 98% da população vivia no campo e produzia lá. Não, então foram para idade, encontraram outras profissões. Assim, eu acho que aí é um fenômeno histórico-sociológico. Vamos dizer, a humanidade vai se adaptando. Agora, você tem os dramas pessoais, isso não tem dúvida. E nisso eu acho que a associação pode desempenhar um papel muito importante. De fato, vamos dizer, as idades talvez mais vulneráveis de uma profissão, ou da vida de uma forma geral, são os primeiros anos e os últimos anos, né? Os primeiros anos porque você não tem experiência e você não tem recursos. E nos últimos você tem muita experiência, mas ou seja, não fala mais a mesma língua que a maioria das pessoas que está exercendo aquela profissão. Você não fala mais a língua das pessoas que contratavam os seus serviços e hoje são os jovens, então você fica alijado do mercado de trabalho, hoje lamentavelmente cedo.
a nossa profissão também nesse aspecto é privilegiada, porque a gente consegue trabalhar até muito tarde, no mais das vezes. Outras profissões, as pessoas já são colocadas de escanteio assim que 50 anos e pronto, acabou já. Então, assim, realmente a nossa profissão, a experiência ainda é um peso interessante. Eu vejo isso muito aqui dentro do escritório, em que no dia a dia os jovens fazem tudo muito rápido, sabem tudo, né? Mas a hora que dá um problema, aí eles correm lá para falar, e agora o que a gente faz? Então, veja, é assim que tem que ser. Mas eu acho que a associação pode ajudar, deve ajudar. Essas mudanças de tecnologia realmente são muito impactantes, assim como certamente foram no passado o fim da máquina de escrever, o fim, quer dizer, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de ajuste, mas como eu disse, a gente vê muito dramas pessoais de pessoas que não têm condições, não têm recursos, não têm espaço para trabalhar. Então, eu acho que nisso o que a associação puder fazer é um serviço, vamos dizer, né, de ajuda ao profissional. Gustavo, nós temos o TRT 15. O escritório atua no TRT 15, né? Me parece que seja uma força, eu tenho certeza que a advocacia trabalhista é uma força, são 150 mil apenas no estado de São Paulo, e se falarmos em termos gerais de advocacia, mais de 1,2 milhão no país, é uma força pujante, importante. Onde estão esses 150 mil advogados trabalhistas que nós não vemos, que eu estou tentando aqui encontrar, já mobilizamos muitos, mas o que você acha que dissipa a advocacia trabalhista em uma possível união e um maior fortalecimento? Talvez eu não tenha resposta para essa pergunta. De fato, talvez as pessoas hoje estejam tão envolvidas com as suas carreiras e profissões, porque hoje não está fácil, né? Hoje realmente um país que vive aí essa crise de desemprego terrível, em que nós temos aí 14 milhões de desempregados, eu acho que as pessoas elas estão muito preocupadas e talvez naturalmente, eu acho que preservar os seus empregos e trabalhar muito para que não dê a menor margem. A quantidade de amigos que eu tenho em outras áreas todas, que estão desempregados e buscando recolocação há mais de ano, há mais de 2 anos, é um número que eu jamais vi. É realmente uma coisa impressionante, é uma coisa realmente assim que é angustiante. Eu não sei o que é, mas posso imaginar você não ter como prover o sustento da sua família. Então, eu acho que talvez isso possa ser algum tipo de explicação, de forma que as pessoas não tenham nem tempo ou talvez nem queiram se envolver em algo que pudesse minimamente ser classificado como uma tomada de posição, porque de repente, dentro da empresa dela, vão achar que ela, então, na verdade... Então, mas não tenha dúvida que o engajamento nos órgãos de representação de classe são importantíssimos, porque se não for a própria classe que vai lutar pelos seus próprios direitos, quem é que vai ser, não é verdade? Então, eu acho que... Eu não sei, eu sei que assim, eu tenho conversado com muitos advogados e muitos deles, eles precisam... A grande questão é que eles querem ver retorno da associação. E aí não digo da Associação dos Advogados, estou falando da OAB, estou falando da ASP, estou falando... Porque eles não querem ter a sensação, que é mais do que natural e justa, de que pagam um dinheiro e não tem nada em troca. Então, eu acho que aí
é uma questão de gestão. É de fazer o dinheiro daquelas pessoas valer a pena, elas sentirem que não estão pagando alguma coisa simplesmente porque então aí elas vão ter o direito de exercer uma profissão e que elas vão ter algum tipo de benefício de volta. Eu acho que é possível, e talvez até a tecnologia nisso ajude muito, eu acho que a gente proporcionar hoje em dia aulas à distância, através de videoconferência, né? Porque se você pensar bem, o custo para uma associação para ter um auditório com 100 pessoas ou divulgando para 1.000 pessoas no país inteiro é praticamente o mesmo hoje em dia. Então, assim, né? Quer dizer, basta fazer, entendeu? Quer dizer, e disponibilizar isso para as pessoas. Mas eu acho que precisa ter, é uma coisa permanente para que as pessoas se engajem e se envolvam. Isso eu sei que não é uma luta fácil, não. Você falou agora, já finalizando, na questão da idade, né? A idade que nos proporciona realmente, às vezes, com a idade vamos ficando até melhores advogados, penso eu, né? A gente vai mudando e aprendendo muito aí com a experiência. E agora, em agosto, do dia 12, 13, 14 e 15, nós faremos o Congresso de Direito Desportivo, que é o alcance da Justiça do Trabalho no direito desportivo. Que muitas vezes nem se faz esse link, né? De que tudo o que trata essas relações dos atletas, dos clubes profissionais, elas são de competência da nossa Justiça do Trabalho, né? Então, nós estamos querendo oxigenar e mostrar amplitude do direito do trabalho e aqui já nos atletas, por exemplo, de alta performance, que tem uma carreira muito restrita em termos de tempo e tudo mais. Então, vamos trazer conteúdos novos e também no dia 12 faremos a homenagem, né? Porque dia 11 será dia do advogado, dia 12 nós faremos homenagem para o Dr. Parente por conta do Dia do Advogado. Eu espero, aliás, contar com a presença de todos vocês. A importância da atualização, a importância de sempre ter um conteúdo aprimorado, de estudar, de estar sempre vendo novas coisas. Eu, por exemplo, fazendo esse mestrado agora, eu sinto uma outra energia, estou uma menina de 19 anos praticamente. Fala um pouco para os nossos associados, para os nossos ouvintes, a importância da atualização, da expertise, do conteúdo, de ir mesmo à noite para a associação, até tantos cursos gratuitos que nós fazemos. Eu acho que frequentar uma associação, ela, antes de qualquer coisa, lhe proporciona o convívio com os seus colegas. E isso, para quem está começando, é bom entender que é muito importante ter contatos, ter relacionamento. Aquele advogado hoje está ali, né? Amanhã ele vai ser o seu ex-adverso, isso vai facilitar uma conversa para uma composição, eventualmente. Então, é importante que se entenda que a importância, inclusive, do networking mesmo, hoje a gente sabe disso, isso é muito importante. Então, a associação também serve para isso, que é para as pessoas estarem juntas e haver troca, né? Mas a educação, a formação, você não tenha dúvida que isso tem que ser permanente. E não é na nossa profissão, é em qualquer uma, né? E acho que se alguém imagina que não tem mais nada para aprender, certamente esta pessoa é a que tem mais para aprender. Então, assim, eu muitas vezes me obrigo a ir à palestra, não sei lá, ainda que eu veja que esse é um tema que eu estou acostumado a... Invariavelmente você escuta alguma coisa e você fala, não tinha pensado nisso. Ou, olha que interessante esse raciocínio que aquela pessoa desenvolveu. Não tinha imaginado como fazer esse link e esta pessoa me deu. Então, assim, eu acho que a gente nunca saberá tudo e nunca é
tarde demais para aprender e se aprimorar. Eu vejo isso hoje em dia, aqui dentro, assim, os meus sócios, os funcionários aqui, incentivo muito a que eles estudem, que eles, mesmo lá na associação, a gente já teve advogados que foram lá e depois vieram aqui contando coisas, olha só, é só assim mesmo que as coisas evoluem, né? Então, assim, eu sou um incentivador, assim, eu realmente acredito no poder da formação, da cultura, porque você ter só experiência, mas não ter técnica, não adianta. E também ter só técnica e não ter também, né? Então, assim, então o profissional completo é aquele que tem a educação formal, né? Mas tem a experiência do dia a dia, de vida, do relacionamento. Se você juntar isso tudo, você vai ter um profissional que certamente vai ter sempre lugar, mesmo com qualquer inteligência artificial. É verdade. Um sonho seu e um pessoal para o escritório, para a sociedade, e um sonho do seu avô, tenha sido ele realizado ou não? Eu gostaria muito de acreditar que o meu avô, aonde quer que ele esteja, aliás, eu não gostaria de acreditar, não. Ele sempre em vida, ele me disse isso, enfim, eu não, isso sempre me deu muita satisfação, que ele se sentia muito orgulhoso, né, de como o escritório estava indo, porque eu fiz a mudança do escritório do modelo familiar para o modelo empresarial, digamos assim. Eu abri o capital social do escritório para os outros sócios. Meu avô era uma coisa que ele achava um pouco estranho, porque afinal de contas era o escritório dele, como assim, né? Outros donos, outros sócios. Eu falei, vô, é assim, né? Então as coisas mudam, o mundo, tal. Então, assim, eu acho que ele gostou e certamente eu acho que aonde quer que ele esteja, ele estará muito feliz de ver que o nome que ele construiu, assim, que esse escritório permanece sendo um escritório respeitado no meio. A gente procura atuar, agir e pautar as nossas ações aqui pela ética, né, pela probidade. Então, assim, é uma coisa que eu acho que eu acho que foi um dos grandes ensinamentos e legados dele. Sim, eu profissionalmente, assim, eu sinceramente, assim, tenho assim o sonho de que esse escritório ele sobreviva às pessoas, assim, baseado nos valores em que foi construído. Porque as pessoas passam mesmo, e se a gente de alguma forma puder deixar uma lição para aqueles que a gente ensina, da forma de trabalhar, da maneira de tratar os outros, de forma a ter um mundo um pouco mais justo, um pouco mais solidário, que é isso que verdadeiramente importa, né? O mundo é feito por pessoas para pessoas, então se a gente não prestar atenção nisso, não vale a pena e não faz sentido a gente estar aqui, né? Eu não sou exatamente um católico praticante, mas assim, eu acredito muito nos ensinamentos de Jesus Cristo, assim, de você desejar para o próximo aquilo que você gostaria, né, que acontecesse com você. E de fato, eu acho que basta que você pratique este ensinamento, que certamente, se todos praticassem, o mundo seria muito melhor do que é hoje. Gustavo, você é um gentleman. Imagina, por favor, foi um prazer. Assim, agora, efetivamente, não só dos textos, conhecer o escritório, conhecer a sua pessoa. Fiquei muito feliz. E eu tenho certeza que essa proximidade agora, que nós todos vamos poder conhecer efetivamente o escritório Granadeiro Guimarães e agora o Dr. Gustavo Granadeiro,
Isso vai ser realmente de muito aprendizado e de muito conteúdo para todos nós. Muito obrigada por despender seu tempo, pela generosidade sempre que teve com a associação e que tem tido hoje comigo. Obrigada. É um prazer lhe receber aqui, é uma honra poder compartilhar minimamente o nosso dia a dia aqui. Quero que você saiba que a associação pode sempre contar com o nosso escritório. Naquilo que tiver ao nosso alcance, você não tenha dúvida que eu não medirei esforços para, em benefício da classe, dar de volta um pouco do que eu tive. Eu devo muito, aliás, eu devo tudo ao direito do trabalho, a essa minha profissão. Se eu puder agora começar a devolver isso, eu vou ficar muito satisfeito. Muito obrigada. Tá bom? Obrigado, querido.